Bom dia, amados irmãos, também nossos amigos. Que bom estar com os irmãos nesta manhã de domingo. Que bom estar com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus, de poder aqui transmitir os conhecimentos eternos do Senhor e assim louvar ao Senhor através da sua palavra, louvar pelos seus grandes feitos, estar com os irmãos, sim, para que possamos juntos aprender da sua palavra e viver segundo a sua vontade. Nós agradecemos a cada irmão que faz parte desta igreja, a cada irmão e amigo que nos acompanham também pela rede social. Agradecemos ao Senhor porque Ele tem nos abençoado e tem nos fortalecido nesses tempos difíceis e a cada irmão que também faz parte dessa igreja. Nós agradecemos a todos que compartilham conosco dessas mensagens que têm alcançado outras pessoas na edificação, no fortalecimento e até mesmo na transformação de vidas. Isso é o mais importante para cada um de nós. E desde já quero agradecer os irmãos que estão conosco aqui, já alguns fazendo o seu comentário, os irmãos aqui já que se manifestaram, a irmã Zilda, o seu Manuel dando bom dia, também o José Nelson, Piedade, filho, também dando bom dia, a paz do Senhor, para a amada igreja, irmã Leninha, irmão André, outros irmãos aqui que, além de fazer o seu comentário também, era o seu legal, né? o seu joinha, irmã Zilda, irmã Diana, irmã Vânia Batista, irmão Luiz Carneiro, também nossa irmã Semilene, outros irmãos aqui que fazem os seus comentários e que compartilham essa mensagem. E nós louvamos a Deus porque vocês ajudam, a propagação do Evangelho a todos os irmãos que estão aqui nos auxiliando. Tem alguns também, irmã Juraci também, o pastor Elias, Tiago dando um bom dia. Estarei por aqui por um tempinho. Deus abençoe, pastor. E aqueles que deixa o seu coraçãozinho aqui, ou seja, o amei, a Juraci Gomes. Também os demais irmãos que compartilham a palavra do Senhor conosco e que nos ajudam e nos fortalecem, nos motivam a estar fazendo essa transmissão, algo que não é o mais importante, o essencial, mas o bom é a igreja estar reunida, a igreja estar com cada membro ou cada um do corpo de Jesus Cristo, assim, ajudando um ao outro. Também aqui irmão Ayrton, irmã Milene, irmã Simone, e o irmão José Hilton, todos que compartilham. Nós estamos agora começando uma nova forma de transmissão, ver se leva mais qualidade para os irmãos, tanto no vídeo como também no som. Se estiver bom aí, os irmãos nos dão um retorno para que a gente possa melhorar ainda mais, já que alguns dias o som estava muito ruim. Então, um bom dia também ao irmão Claudemir, Helen, ele dando um bom dia aqui a todos os irmãos. Claro, vários irmãos que compartilham aqui com o seu comentário, com o seu like, com o seu agradecimento e com o compartilhar esta mensagem. A todos os irmãos que estão conosco, a gente só tem que agradecer e dar o nosso bom dia. E aqui está fortalecendo uns aos outros para que a palavra do Senhor possa sempre nos fortalecer, nos dar forças nesses momentos difíceis. E é esse o nosso propósito. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e aqui a gente esteja fazendo com que a igreja, os irmãos, estejam enfrentando essa adversidade, esse momento difícil na vida, mas fazendo com que a palavra de Deus apareça em nossas vidas. Nós queremos falar hoje sobre uma vida de santidade, continuar sobre esse tema, qual nós começamos na quinta-feira, mas devido à internet não podemos terminar, ou pelo menos concluir aquela primeira mensagem. Hoje nós vamos continuar
falando sobre esse tema. Ainda agradecer aqui outros irmãos que comentaram, o irmão Edemir, a irmã Cristina Brilhante, a irmã Milene Germano, a irmã Diana. Ela diz, o som está bem melhor, né? Que bom, o som está ótimo, graças a Deus, a irmã Milene dizendo. Bom dia, pastor. O irmão Edemir, né? E os amados irmãos, a transmissão está excelente, que bom. Um bom dia a todos, e como estava dizendo, nós vamos continuar baseado em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, e assim a gente aprender um pouco mais sobre a vida de santidade. Esse é o nosso desejo nesta manhã. Quero compartilhar com os irmãos, então, a porção desta palavra do nosso Deus. Convido, então, para a gente juntos meditarmos nessa porção da palavra de Deus em Hebreus capítulo 12, versículo 14, é o nosso texto principal. Queremos aqui meditar nesta porção da palavra de Deus e convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias para Hebreus capítulo 12, versículo 14, que nos diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz e a santificação com todos, ou segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olhando para esse texto, nós podemos observar que o escritor aos Hebreus tinha como propósito mostrar as coisas superiores para os seus ouvintes, para os seus leitores. Ele quer aqui apresentar aquilo que é mais excelente. E nós mostramos que, quando olhamos para uma vida de santidade, a gente pode pensar em duas coisas excelentes. A primeira é a prática dessa santidade. E a segunda é a importância dessa santidade para Deus. Como Deus a qualifica? O que Deus vê naqueles que se santificam? Como Deus é glorificado naqueles que se santificam? Nós vimos que o escritor ele tem uma grande preocupação em mostrar para aqueles irmãos que a vida de santidade era importante nos dias que eles viviam, pois eles estavam se afastando das verdades eternas. Eles estavam esfriando na fé, eles estavam participando daquilo que nós chamamos de apostasia, e o escritor tenta chamá-los à fidelidade. E a gente viu em algumas passagens, nós não vamos ler novamente, mas que aqueles irmãos estavam desviando da verdade, estavam ouvindo conselhos e doutrinas erradas. Eles também estavam se tornando duros em ouvir a palavra de Deus, coração rebelde. Eles precisavam restaurar o primeiro amor tinha esfriado. Também eles tinham esfriado nas reuniões da igreja, o capítulo 10, versículo 25, muito claro. Muitos tinham deixado de congregar. Eles estavam se acostumando com o pecado e desanimados. Eles precisavam, no capítulo 13, lembrar dos seus líderes e voltar a obedecê-los. E deveriam ter cuidado de não se envolver com novas doutrinas, principalmente as doutrinas falsas. E vimos então que um dos motivos do escritor aos Hebreus estar escrevendo este livro era para mostrar ou para fazer uma comparação entre as coisas boas com as coisas superiores, com as coisas excelentes. E ele então aponta para tudo aquilo que nós já temos como promessa divina, para as coisas superiores, ali fazendo uma comparação entre a lei, a graça, entre Moisés e Jesus Cristo. Ele nos mostra as coisas mais excelentes, ou seja, um Salvador superior, um juramento superior, uma esperança superior, também uma aliança e uma promessa superior. Nós temos um sacrifício, um patrimônio superior. E ele conclui dizendo que nós temos uma pátria, uma ressurreição e um testemunho superior.
Então, Hebreus aqui faz um contraste entre as coisas boas com as coisas superiores. E nisso, então, nós destacamos que uma vida de santidade é superior devido à importância que Deus dá para ela, ou para aqueles que vivem uma vida santa. Então, como nós podemos entender o que é uma vida santa? Ou o que é uma vida de santidade? Ou como qualificamos, ou como biblicamente, melhor dizendo, nós conhecemos o que é uma vida de santidade? E aí nós fomos lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, que desse texto nós mostramos que a vida de santidade, ou uma vida santa, pode se mostrar em 3 fases. E nós vimos primeiro a fase inicial, que é aquela que nós fomos chamados, ou aquela que nós somos santificados, melhor dizendo, em Cristo Jesus, a igreja de Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, e também quando ele chama para a segunda parte, ou seja, a fase progressiva, que é aos chamados para ser santo. E aqui é a ideia de que nós podemos praticar a santidade. A fase inicial, nós somos santificados em Cristo no momento da conversão, mas a segunda fase, nós nos colocamos à disposição dessa santidade, não só de conhecê-la, mas de vivê-la, de fazer algo, de estar praticando esta santidade. E vimos por último, então, a fase final, ou seja, quando Cristo voltar, aquilo que Paulo diz aos Filipenses, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, ou seja, para a ressurreição em uma nova natureza, no edifício não feito mais por mãos humanas, mas por Deus. Então aqui, a perfeição final. E quando mostramos então essas fases da vida de santidade, nós mostramos que o que destaca o escritor aos Hebreus no texto que nós lemos é a prática, quando ele diz seguir a paz com todos e a santificação. Então, seguir aqui é algo que eu devo buscar ou praticar a santificação, praticar essa santidade, viva essa santidade. Então é algo que eu devo ter como alvo na minha vida, eu devo fazer isso como algo que é importante não só para a minha vida, mas para a glória de Deus. É algo que eu tenho que me esforçar para fazer. E aí nós começamos a mostrar que isso na prática, uma vida de santidade, é uma prova de que nós não somos mais escravos do pecado. E levamos então para o texto de Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 18, quando o apóstolo Paulo nos mostra essa vida de santidade. Ele nos mostra que uma vida de santidade há uma transformação, a qual nós passamos a viver para a glória do Senhor, o qual já não somos mais escravos, diz assim o texto, Romanos 6, do 18 até o 22. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e, por fim, a vida eterna. Então, uma vida de santidade prova que nós abandonamos, ou que nós deixamos, ou que nós fomos resgatados da escravidão do pecado. E como Paulo diz antes, nós éramos servos do pecado,
mas agora da justiça. Uma forma, então, de nós praticarmos a santidade é ser justo, é viver uma vida justa, uma vida sincera, é praticar a justiça, é viver aquilo que as Escrituras nos mostram como justo, aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro. Então, a prática da justiça é uma prática também de santidade. O que Paulo também continua a dizer que antes o nosso corpo era para impureza, mas agora para santificação. Ou seja, os membros do nosso corpo que antes de conhecer a Cristo, antes de sermos resgatados do pecado, vivia para a impureza, agora deve viver para a santidade, ou ter uma vida santa. Um dos exemplos que ele coloca aqui é que antes aquilo que nós fazíamos era motivo de vergonha e fazíamos coisas que era para a morte, mas agora podemos fazer coisas para a vida, para uma vida de santificação, uma vida de santidade, pois nós temos agora os meios no corpo, por meio do Espírito Santo do Senhor, para praticarmos a santidade. Então, uma vida de santidade mostra claramente que nós não somos mais escravos do pecado. Mas não somente isso. Quando o escritor diz segui a paz com todos e a santificação, ele mostra também que uma vida de santidade cumpre a vontade de Deus. Ou seja, pratica aquilo que agrada a Deus ou aquilo que Deus diz que é a sua vontade. Isso nós podemos confirmar também em outra passagem bíblica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 3 até o versículo 7. Olha como a Bíblia nos ensina aqui. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Esta é a vontade de Deus. Então Deus deixa claro para nós que a sua vontade é que a gente pratique essa santificação. E como essa santificação pode ser praticada? Primeiro, como diz o próprio texto, dizendo não à prostituição, ou todo tipo de relação sexual ilícita, ou todo tipo de prática imoral. Ele pede que nós possamos ser firmes com relação à prostituição, dizendo não para ela. Ele também nos mostra que uma forma de praticar essa santificação é usando o corpo para a honra e não para a desonra. Usando o corpo com decência, com modéstia, com sabedoria, usando as coisas que o Senhor coloca para nós como igreja com ordem, com reverência. Então, aqui é uma forma de usar o nosso corpo para a adoração do Senhor. Então, dizendo não à lascívia, ou seja, desejos proibidos, desejos escondidos no coração, desejos sensuais. Uma forma de praticar esta santidade é dizendo não para estas coisas, mostrando claramente que essas coisas não devem fazer parte da nossa vida. E ele mostra que quando nós dizemos não, nós temos pelo menos 2 motivos bem fortes para dizer não a estas práticas. O primeiro é que Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza. Ele está dizendo claramente no versículo 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas,
como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então, o primeiro motivo, ele nos chamou para a santificação, e não para a impureza. E o segundo é que Deus é vingador de quem pratica estas coisas. Que Deus se vinga de quem pratica a prostituição, de quem pratica a impureza, de quem pratica a lascívia. Que Deus vai julgar e que Deus vai cobrar e que Deus vai disciplinar. São motivos claros para dizer não a estas coisas e viver uma vida de santidade. É claro que uma vida de santidade não é algo fácil, como o próprio escritor aos Hebreus propõe, é algo que devemos seguir, nos esforçar, nos dedicar para que esteja presente em nossas vidas. Mas a vida de santidade também mostra que somos filhos obedientes, ou seja, que nós estamos procurando obedecer ao nosso Pai como filhos. E isso a gente destaca em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 a versículo 16, quando ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Como filhos da obediência, como filhos de Deus, não devemos nos amoldar, ou seja, tomar a forma ou a forma do mundo. Não podemos nos amoldar, não podemos nos deixar envolver com o mundo de tal forma que ele nos afaste do Senhor. Isso representa filhos desobedientes. Então, como filhos da obediência, é o que o escritor Pedro coloca aqui para nós, não vos amolde, não pegue o molde ou a forma do mundo. Como filhos da obediência, sigam a santificação. Ele está deixando bem claro que os filhos da obediência procuram obedecer ao Pai. E ele sabe que essas moldes do mundo, esses exemplos ou atrações que o mundo dá, são paixões do passado. São paixões anteriores. São paixões que, como ele coloca aqui, nós tínhamos no passado e na nossa ignorância, que não devemos mais deixar elas dominar o nosso coração. Filhos obedientes não se moldam ao mundo, eles se moldam a Cristo. Essas paixões aqui são de pessoas que têm andado segundo as suas vaidades, segundo os seus pensamentos vazios, segundo o que Paulo diz aos Efésios, né? Pessoas que andam na vaidade dos pensamentos, dos desejos vazios desse mundo. O filho obediente é inteligente para perceber que essas coisas não são de Deus, não agradam a Deus, não é a vontade de Deus. Então ele procura a santidade, ele procura a santificação. Ele procura com que a vontade de Deus esteja presente em sua vida, prática. Essa é a vontade de Deus. Não é só o conhecimento da santificação, não é só a teoria da santificação, mas a prática. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não pegue o molde do mundo. O filho da obediência, ele sabe que tem que buscar a santidade, tem que se envolver, tem que se esforçar, tem que se dedicar para que essa santidade esteja presente em sua vida. Veja que o escritor diz: tornai-vos vós mesmos santos. Tornai-vos, aqui no versículo 15, né? Tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Tornai-vos. Quer dizer, em Cristo, posicionalmente, somos santos.
Como mostrei anteriormente, Deus olha para nós e vê a santidade de Cristo em nós. Mas com relação às nossas práticas, assim como Cristo veio até nós, nós precisamos nos aproximar de Cristo através da obediência, através da santidade. O filho da obediência sabe que é uma busca essa santidade. E é uma busca difícil, porque é uma busca para a perfeição. O padrão é de que aquele que nos chamou para a santidade. O padrão é do próprio Senhor Jesus, aquele que nos chamou para a santidade. E não é o que o pastor da igreja quer, não é o que o irmão pensa, não é o que a igreja talvez deseje, mas é o que o Senhor quer. É o que Deus quer para a nossa vida. E a extensão desta santidade não é apenas em algumas coisas, não é apenas em algo que eu acho bom fazer, mas também é naquilo que eu acho difícil fazer, porque ele mostra que a extensão da santidade é em todo o nosso procedimento, não é em qualquer procedimento, é em todo o procedimento. Uma vida santa em todo o procedimento, para que o procedimento seja visto como uma vida transformada por Deus, uma vida que espelha a Jesus Cristo. Em todo o nosso procedimento, devemos procurar ser santos, nos esforçar para ser santos. Então, se é em todo o procedimento, será que nós podemos ser santos na igreja e fora dela não? Se o padrão é Jesus Cristo, se nós devemos imitar a Ele, se nós devemos viver como Ele viveu, porque Ele coloca que sede santo, porque eu sou o santo, eu sou o exemplo, eu sou o modelo, será que Jesus tinha esse comportamento? Junto com os discípulos, Ele era santo, quando Ele estava sozinho, sem conhecer ninguém, sem dar satisfação para ninguém conhecido, ele tinha outro procedimento, era assim que ele vivia. Vivia apenas de santidade em momentos que eram interessantes para ele, era assim que ele vivia. Será que nós podemos ser santos na palavra ou assim em liturgia na igreja, santos em determinadas atitudes, mas em outras não? Sermos dedicados em algumas coisas para Deus, mas ao mesmo tempo roubarmos de Deus, não só nos dízimos e nas ofertas, mas também na nossa vida com Ele, uma comunhão com Ele, na leitura bíblica, na oração, não priorizá-lo? Será que é uma vida de santidade? Quando temos tempo para todas as coisas e colocamos na nossa rotina diária algumas coisas que são vazias, que são passageiras, mas não colocamos a vida espiritual em primeiro lugar, isso é uma vida de santidade? Será que nós podemos ser santos no corpo, mas nos vestir, falar e andar como profanos? Estava vendo um vídeo recentemente na internet de uma pessoa que diz que se converteu, que conheceu a Jesus, que houve uma transformação na sua vida, mas o linguajar era baixo. São palavras que não cabe aos santos dizer, palavras que são chulas. Então, nomes, palavrões, palavras que a Bíblia recrimina, que não deveria estar na nossa boca. Será que a gente é santo dessa forma no corpo? Quer dizer, todo o corpo é santo, mas a boca não? É um procedimento correto? Será que podemos nos fazer assim, em nosso corpo, procurar ser santos em práticas litúrgicas, mas na nossa vestimenta não? Quer dizer, cobrir o corpo não é um ato de santidade, não é viver em santidade? Será que Jesus dava esse exemplo? Jesus
diz que se vocês querem imitar, ou se nós queremos imitar a Ele, devemos ser santos, porque Ele é santo. Então, não podemos alcançar a perfeita santidade de Cristo, mas isso não deve ser pretexto para não nos esforçarmos. Toda a perfeição da santidade, ou ser exatamente como Cristo foi nesta terra, é impossível para pecadores como nós, mas devemos nos esforçar e quando estivermos com dúvidas, procurar nas Escrituras qual é a vontade de Deus, o que agrada a Deus. E se não estiver de acordo com a sua vontade, que a gente mude. E que se não tiver forças para mudar, peça a Deus. Peça ajuda de Deus, Senhor, eu não estou fazendo o que te agrada. Eu vi aqui nas Escrituras que isso não é agradável, Senhor, não é a tua vontade, então me ajuda a praticar a tua vontade. Mas para isso, cabe também fugirmos dos lugares, dos momentos que nos levam a pensar ou desejar isso. Falando de prostituição, de impureza, não precisa ir muito longe hoje para praticar isso. Hoje nós temos acesso a isso nos smartphones. Nós temos, às vezes, filhos e maridos e esposas perdidos dentro do próprio quarto. Nós temos pessoas se envolvendo com essas coisas, achando que o marido, a esposa, os filhos ou os pais não estão vendo, mas Deus está vendo. E a preocupação aqui não é agradar a Deus. Não é uma vida de santidade, porque deveria saber que Deus está vendo e que Deus não gosta. Uma prática de santidade foge dessas coisas. Diz não a estas coisas. Evita essas coisas. Não abre os olhos para aquilo que não é santo ou para aquilo que não agrada a Deus. Vivei a vida de santidade. Que espécie de filhos nós temos sido? Filhos da obediência ou filhos desobedientes? Será que nós temos seguido de fato, como o escritor propõe aqui, a santificação? Nós temos colocado em nossas práticas a santificação? Ou será que o pecado está nos escravizando novamente? Se está fazendo isso, é porque nós queremos, não porque ele tem poder sobre nós. É porque nós seguimos isso. É porque nós procuramos fazer isso. Porque Deus nos deu a capacidade de saber o que é certo e também de fugir do que é errado. Será que temos feito a vontade de Deus como é proposto pelo apóstolo Paulo? Temos seguido a santificação, como diz o escritor aos Hebreus? Podemos sim seguir a santificação. Jesus quer que a gente pratique a santidade, quer que a gente viva a santidade. Segui a paz com todos e a santificação. Segui, busque a santificação. Essa é a nossa atitude nesse mundo para agradar a Deus. Se não seguirmos a santidade, a santificação. Como diz a sua própria palavra, não estamos nos identificando com o Senhor. Não estamos vivendo como o Senhor pede para que a gente viva. Siga a santificação. Ela não pode mais nos escravizar. Não deve mais nos escravizar. A santificação agrada ao Senhor. É a vontade do Senhor. E mostra que somos filhos obedientes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, a cada um dos nossos amigos, para vivermos a santificação para a glória do Senhor. Quero ainda agradecer os nossos irmãos que comentaram aqui, no decorrer da mensagem. Também a irmã Gabriele, dando o seu bom dia, o irmão Raimundo Marques, também dando bom dia, a irmã Auxiliadora e a irmã Cristiele, todos dando o seu bom dia e estiveram acompanhando conosco aqui. Agradecemos a Deus porque os irmãos têm apoiado esse trabalho.
Então, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos e que a gente possa estar sempre praticando a santificação em nossas vidas, agradando ao Senhor para a honra e glória dele. Ainda finalizando, nós vamos hoje à noite continuar com a mensagem ou o estudo da carta aos Gálatas, falando sobre a salvação exclusivamente pela graça. O nosso irmão João também, aqui dando o seu bom dia, né? Irmão João, irmã Semilene, aqui agradecendo pela mensagem, né? Amém, glória a Deus, o Todo-Poderoso. Então, todos os irmãos que aqui estão participando deste momento de meditação na palavra de Deus. Então, irmãos, à noite, se Deus permitir, estaremos de volta. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de pregar a sua palavra, de ensinar aos irmãos e assim, como os irmãos disseram, que seja com mais qualidade. A irmã Diana está dando Sabe quando a mensagem está tão boa que quando encerra a gente pensa, já? Que Deus abençoe. Então, é o comentário da irmã aqui. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos, a vida da igreja Shalom, a cada irmão que tem nos acompanhado e nos fortalecido também. Bom dia a todos. Fiquem na paz do Senhor. Eu vou me despedindo por aqui. Se Deus quiser, à noite estaremos de volta.